gente vai programar em Assembler. Alguém aqui já programou em Assembler? Alguém já viu um código Assembler? Tem alguma coisa. Então, a gente vai programar no Assembler. Vocês preferem no Assembler MIPS ou no x86? O que vocês preferem? Mas o x86 está nos PCs. O que vocês acham? Que o x86 pode ser melhor? O x86 tem 3.000 instruções, né? E um manual aí de algumas milhares de páginas, né? 2.000, 3.000 páginas, porque ele vem desde 1980 e poucos, né? E enquanto que o MIPS também é no final da mesma época, né? E qual que vocês acham que vende mais? O MIPS ou o x86? O MIPS vende mais. Quanto mais você vende? Quantas vezes mais? Não, ele é de final dos anos 80. É a base do A que eu venho para estudar, o MIPS. O x86 é o i7, i5, Pentium, tudo aí que é x86, desde o primeiro PC. Os que estão na nuvem, né, os Ions, é tudo x86, né? Computador da Google, da Amazon. O que vendeu de x86 em 2017, tem estatística aí, vende de MIPS e ARM em 4 horas. Vende num ano. Só pra vocês terem. É por causa do celular, tudo. Sistemas embarcados, automação, etc. Mas o celular você já tem alguns baseados em x86, não? Tem, mas a maioria não. O próprio x86 ele encapsula o que a gente vai ver aqui, que é o Assembler. Então, assim, tem alguns cursos de computação que vê o x86, mas a gente não vai ver, né, porque ele acaba sendo muito complicado. Mas só vou passar aqui um histórico rapidinho, que já carregou aqui no meu Dropbox. Então, esse ano quem ganhou o prêmio Turing, né, foi os inventores lá dos algoritmos básicos aí de redes neurais. Mas ano passado foi os 2 professores do livro que a gente usa, então agora a gente pode seguir o livro, né, que é deixa eu ver se esse aqui é o slide. Aqui é o slide. Então aqui, esse aqui é o slide da aula Turing, que eles deram há um ano atrás. São os 2 professores que inventaram os processadores RISC e MIPS, que ganharam o prêmio Turing, que é tipo o prêmio Nobel, né? Aí tem um vídeo no YouTube e tal. Vamos ver só a primeira parte. Então, primeira coisa, quando eles inventaram os primeiros computadores aí nos anos 60, o ISA, o que é o ISA? O ISA é o assembler que faz a interface entre o software e o hardware. Então é a linguagem que você define aqui no meio do caminho, e aí na hora que você programar em C, C++, o que for, o compilador vai transformar para esse assembler, e aqui embaixo você pode ter um processador Xeon, você pode ter um processador i3, então você pode ter uma flexibilidade de vários tipos de processadores, depende de quanto você quer pagar, e vai funcionar mais rápido ou mais lento. Mas se você poder trocar aqui o seu processador e continuar compatível, ele tem que ser o mesmo assembly. Então ele tem que ser compatível a nível de ISA, que é o conjunto de a arquitetura do conjunto de instruções. Então todos os x86 são compatíveis, por isso você pode trocar e o software Windows ou Linux sempre vai rodar, os executáveis sempre vão rodar, né, porque eles são compatíveis no nível. Então no início da história da computação ele tinha esse problema. Os computadores eles tinham assemblies diferentes. Aí esse cara aqui que também ganhou um prêmio Turing, ele inventou uma coisa que chama microprogramação. Nesse curso a gente não vai ver microprogramação. Então a microprogramação era criar um nível aqui dentro, onde ele programava como se fosse uma máquina de estado. Então você tinha uma máquina de estado e tinha aqui as pecinhas que seria para somar, memória, etc., que você conseguia controlar. E através da máquina de estado você sequenciava. Você tinha que somar 2 números. Aí eu ia lá na máquina de estado, mandava ler um número, ler o outro, mandava para a unidade lá de soma, pegava o resultado, gravava o resultado. Então era uma sequência de passos. Então ele podia trocar esse programa, né?
Só para vocês terem uma ideia do custo da época desses computadores aí, ó, da IBM, eles custavam o equivalente hoje, né, a 9 milhões, né, de dólares, né, um computador com essa capacidade de processamento aqui, ó, né, de memória, né, o microcode, né, mas aqui ele está falando quanto que ele tem de memória. Mas é como se fosse uma máquina de estado, e era um desafio projetar máquina de estado, ó. Uma máquina de estado, mas só que era mais alto nível que eles projetavam, né? Mas com 3 mil linhas, né? Então não era fácil, né? Vocês projetaram máquina de estado aí, mas você programava no nível de tabela, né? E aí, isso aí foi evoluindo, né? E tinha problema de bugs e tal. Esse aqui foi o cara que inventou o primeiro computador, né? Pessoal, né? O próprio David Patos, que é o autor do livro, fez doutorado em 76, justamente para melhorar a correção de microprograma, e aí ele viu que tinha um jeito diferente de fazer, que é aí que deu a ideia dele inventar o MIPS, que é a base aí do ARM, de fazer sem ser usado microprograma. Antigamente eu até ensinava microprograma, mas hoje não tem muito sentido, porque 99,9% dos processadores são MIPS, né? Então, e até dentro da Intel tem um MIPS. Aí aqui um pouquinho o IBM, né? Então o IBM, o primeiro PC que fez o x86, né? Ele tinha 30 mil transistores, o MIPS é mais ou menos a mesma coisa, que a gente vai projetar o equivalente, né? Eles achavam que só ia vender 250 mil e vendeu 100 milhões. Então é aí que a IBM errou, aí ela abriu um projeto, né? Quando é isso que ela fez, e aí a Microsoft fez o software, que a IBM achava que ia vender o hardware, não o software, e que ia continuar vendendo mainframe, e aí ela se deu mal. A Motorola teve um azar também, porque o da Motorola era bem melhor, só que era mais caro. Aí a IBM escolheu o da Intel. Então a Intel deu um pouco de sorte aí, eu podia escolher entre Intel e Motorola. Ela escolheu o mais barato porque ela achava que não ia vender muito. E errou aí na expectativa, né? Esse cara também ganhou o prêmio Turing, e aí ele inventou, né, um processador melhor, que é o que a gente vai estudar mais no segundo curso, né? E esses aí que seriam o pessoal aí que inventou os dois processadores básicos aí, que deu a ideia, que é o RISC e o MIPS, né? Então era de Stanford e Berkeley, né? Então foi isso aí, umas 40 pessoas envolvidas nesses dois projetos, e isso aí que mudou a história da computação. E 99,9% dos processadores hoje são baseados nisso. Em 2000 mais ou menos eles fizeram o livro, e todo mundo estuda nesse livro aí, né, que já está na quinta, sexta edição. Tem uma edição até que é o ARM Edition, que é o mesmo MIPS, porque o MIPS que a gente vai estudar é mais didático, então ele só vai ter 10 instruções, o MIPS tem 50, né? Mas aí é o suficiente para o que a gente vai ver na aula de hoje, está nessa folha que eu distribuí aí. 10 instruções, é isso aí que a gente vai ver, e vai ver como que implementa e faz os programinhas básicos, né? E a ideia básica é que os processadores tipo x86 tinham instrução específica para tudo. Então, um programa, ele tinha instruções mais complexas, então ele gastava menos instruções, né? Ele economizava instruções, gastava 75% das instruções que você precisaria, mas em compensação ele era lento para executar uma instrução, porque uma instrução era executada em vários passos. Uma máquina de estado tinha que ler aquela instrução e executar em vários passos. No RISC não, a instrução vai ser tão simples que um clock só eu executo. Então o meu programa vai ficar maior, porque eu vou ter coisas mais simples para fazer, mas ele vai ficar 4 vezes mais rápido. Então essa que é a ideia que tem aí por trás do... Então aí tem um videozinho, né? E eu vou parar aqui, né? É aí que está a ideia, tá vendo? 99% dos processadores hoje são RISC, né? E apesar do x86, né, vender lá 10 milhões de processadores e tal, você não troca o desktop igual o celular, né? O meu mesmo estragou, vou ter que trocar. Então todo mundo troca de celular, né? Em 2, 3 anos atualiza, antes o computador desatualizava. Hoje o desktop não, né? Então dá. E eles fizeram também, né, Então, já que ele está falando de história, tem umas fotinhas aqui de alguns processadores, só para vocês terem uma ideia, né? Fica ruim de ver, né? Então,
Os processadores mais sofisticados vai ser isso aí que a gente vai estudar no curso de organização 2. Né? Os mais simples, como um 286, ainda era microcontrolado. Então todo processador, vocês vão ver nas figurinhas aqui, vai ter um LU e os registradores e algum mecanismo para isso aqui circular. É a base aí do desenho interno de um processador. Então esse aqui seria um 286, aqui um Pentium. Você vê que o Pentium já tem várias unidades que a gente estuda no curso de organização 2. Aí a gente vai estudar mais alto nível quando for estudar lá. Né? Aqui um 486, também tem várias unidades, mais alto nível. Aqui o primeiro processador, o 8008, né? O que a gente vai estudar, o MIPS, é mais ou menos essa mesma complexidade aí, só que o MIPS evoluiu, né? E é bem mais simples, né, do que isso daí. Tá vendo? Tem registrador, decodificador, memória, um monte de registrador de apoio, contador, pilha, etc. Né? Isso aqui é um processador moderno, né? Que a gente tem aí o diagrama, tá vendo? Você gasta boa parte dele, que é esse amarelinho roxo, é cache, né? Tirando aqui que é ponto flutuante, né? Então assim, de ALU mesmo, só tem esse pedacinho do meio aqui, ó. É esse daqui e esse daqui, que ocupa pouca porcentagem, que se estiver aqui em porcentagem, né? É uns 20% no máximo, de 10 a 20% do seu processador, que realmente é a parte que faz conta, e o resto é apoio para ele fazer conta, né? Aqui a foto aí do 386, né? Na época, já era um processador com pipeline, nem tinha pipeline ainda, que a gente vai estudar esse curso, 300 mil transistores. A gente vai estudar um mais simples, né? Que é com 30 mil. O 286 tinha 130 mil transistores, né? E aqui o primeiro, que é o X86, bem alto nível. Então ele tinha alguns registradores especiais, uns temporários, e ficava circulando dado na LU. Então esse aqui é o desenho básico de todo processador. Então todo processador que a gente vocês podem estudar, né? É basicamente, o que é o processador? O processador é a LU dele, porque é a LU dele que vai fazer conta. Para fazer conta, ele tem que ter um banco de registradores, que seriam as variáveis locais. Então, supor que R1, R2, R3 e R4. Esses bancos de registradores têm que mandar a informação aqui para a LU, e essa informação pode voltar para cá, né? Então eu posso fazer, por exemplo, uma instrução assembly simples, é fazer add R1 receber R2 mais R3. Então o que vai acontecer aqui, né, é a soma, né, dos então, nós vamos ter aqui valores, né? Vamos supor que o R1 tem um valor lá, por exemplo, 8, mas o que vai acontecer se o R2 aqui tem valor 2 e esse aqui tem o valor 3, aí ele vai somar 2 mais 3 vai dar 5, né? Então o que uma instrução faz? Ela vai ter que jogar esse valor para cá, esse valor para cá, ele vai somar, aí na hora que ela executar, aquele 8 sai e aqui passa a ter 5. Então isso aí que uma instrução assembly faz, é basicamente isso. Soma. Mas ela não pode ficar aqui presa no mundo dela, né? Ela precisa conversar com a memória. Então, como que ela conversa com a memória? Ela pode levar uma informação para lá com a instrução de load. Ela pode buscar uma informação de lá com a instrução de store. Então, ela tem que ler, põe a informação lá, calcula e manda gravar. Então é isso que é o básico. E além disso, o processador tem que ser capaz de tomar decisões, que é para fazer o meu if, né? Então é isso que o processador faz, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. E é o básico que você precisa para o processador. Ele tem que ler um dado, então aqui ele tem que pegar um dado, por exemplo, aqui tem a variável A, que ela tem o valor menos 2. Eu tenho que ler a variável A, eu tenho que ler a variável B, por exemplo, tem um valor mais 15. Então você tem que ler elas. Então tem outro problema aqui, você tem que ter um endereço, né? Você tem que saber calcular o endereço da posição de memória.
e tem que saber movimentar. Então, basicamente, é isso que a gente aprende, né, no código assembler aí, que a gente vê aqui nesses processadores. Todos têm mais ou menos isso aí, com essa figura da L1 no meio, né, para poder dar apoio aí ao processador. Tá? Então, existem, né, vários conjuntos de instruções. Né? Então, essa figurinha que eu fiz aí, então o processador faz isso, pega lá, grava de volta. Né? Então, 386, todos têm esse diagrama aí. Né? Aí tem vários tipos de processadores. Essa figurinha aqui que é bom que ela ilustra. A gente vai estudar o último modelo. Então, alguns processadores eram bem simples e eram todos baseados em pilha. Por quê? Porque aí você não precisava saber o endereço. Sempre pegava do topo da pilha, pegava os dois dados, somava e gravava no topo da pilha, que é a primeira coluna. Né? O primeiro processador, por exemplo, do Apple II, foi o primeiro computador pessoal da Apple, para muitos videogames, ele tinha uma entrada fixa, que chamava acumulador. Então, ele lia de uma entrada e o outro dado vinha da memória. Né? O da Intel, né, ele permite que o dado venha do registrador e o outro da memória. O x86 é mais nessa linha aqui, registrador-memória. Aí ele é poderoso, porque ele consegue já pegar da memória e fazer. Já os RISCs não, ele tem que buscar da memória, colocar aqui dentro, fazer a conta e depois mandar de volta. Apesar dele ficar independente, ter que fazer isso em 2 ou mais passos, ele é mais poderoso no sentido que ele fica mais simples e ele é mais rápido. Então ele ganha nessa relação aí disso, né? Então, em termos de código, os processadores de pilha vão ter um assembler assim, empilha, desempilha, soma. O de acumulador, eu só preciso falar um número, porque o outro é o acumulador. Então, na hora que eu falo leia A, ele vai pôr no acumulador. Na hora que eu falo soma B, ele vai somar o acumulador mais B e guardar o resultado no acumulador. Então, a vantagem é que a instrução não precisa falar muita coisa. O de registrador memória, eu tenho que falar qual o registrador e o A, o B e tal é a memória. Né? Então, eu vou ler, isso tudo aqui para fazer A mais B, né, mais C. Ler da memória e volta. Hoje, né, tem uma facilidade grande. Deixa eu abrir aqui. Tem uma ferramenta que permite-se até visualizar os códigos assembler. Você escreve um código em C, né? Que é o Compiler Explorer. Então, isso aqui é bem legal, que dá para mexer com GPU, assembler. E aí do lado de cá você tem o código C e aí mostra esse e qual o tipo de assembler que você quer, né? Aqui ele fez um código meio maluco que carregou, né? Vamos pôr uma coisa mais simples aqui. Soma. Um pouquinho int A, int B, int C, B. Vamos declarar uma variável local aqui só para ficar mais fácil. Soma. Igual a mais B. Retorne som. Aí você pode escolher aqui o compilador. Eu vou escolher o MIPS aí que a gente vai estudar, tirar aqui os parâmetros de compilação. Aí, vamos ver se ele compila aqui. Aí ele compila, né? E aqui está mais complicado o código, porque tem o retorno da função e tal. Mas se a gente vai estudar é mais ou menos esse nível aqui. A gente vai preocupar com a chamada de função. Vai estudar só aquela partezinha aqui, né? Que é A mais B, né? Então a gente vai estudar. Eu cresci demais, né? Só essa parte aqui do código, né? Então, essa linha 7 aqui, ele vai estar lendo A,
essa linha 8 lê o B, aí ele não faz nada, ele espera que ele soma e aqui ele grava a resposta. Então basicamente é isso, ler. Então para fazer A mais B eu vou precisar ler e a gente vai ter que acostumar um pouco com essa sintaxe aí, né? Mas não tem muita... agora se eu colocasse um 386, x86 é bem mais... parece que vocês estão achando complicado, né? Vou pôr um x86 aí. Aí já é bem mais complicado, com mesh move, aí você tem registradores especiais, igual esse EX, EDX, então você tem que acostumar um pouco aí com essa sintaxe, né? Mas aí seria o mesmo programa, né? E na hora que você compila aqui, né? Na hora que você põe a otimização, né? Por exemplo, né? Aí o código, né? Fica... faz as mágicas aí, tem que ler o manual para ver como é que ele faz. Ele já soma no registrador aqui o valor que estava lá, que eram os dois parâmetros que estavam passando. Então fica bem pequenininho perto do outro código, né? Aí a gente vai então aprender hoje a fazer alguns códigos em Assembly para começar a acostumar. E nessa terceira parte da matéria aí, a gente vai só programar o Assembler e implementar ele um processador bem simples para a gente mexer, né? Então vamos fazer coisas bem simples, né? Então esse conjunto aqui, esse conjunto de instruções aqui, que é o inicinho aí da folha, né? Então a gente só vai usar isso aí para vocês terem de cola, esses exemplos que eu vou explicar agora na aula aqui. A gente só vai ter, né, essas instruções que estão aí no cabeçalho da página. Então isso aqui só que a gente vai usar, né, e a única coisa que a gente vai programar é esse pedacinho aí, né? Então vou fazer maior aqui e vocês ficam aí, vocês não precisam ter que copiar, vocês têm uma cópia aí no papel aí das instruções. Então as instruções são bem simples, né? Então as duas primeiras instruções que tem que acostumar um pouco, eu tenho minha memória e eu tenho que trazer minha informação da memória para os meus registradores, eles que vão poder somar na minha LU lá. Então para trazer a informação da memória para o registrador, cada registrador tem um número, né? Tem o R1, tem o R2, né? E a memória tem que ter um endereço, né? Tem que ter um endereço, né? E a informação que está lá dentro, né? Então, como que funciona? Vai funcionar com a instrução load. A gente fala load LW. Alguém sabe o que significa o W? É o Word, né? Aí a gente tem o load LW, tem o load LD, que é double, é só o tipo. O load B, que é byte, né? Mas a gente vai ficar no Word. O que é um Word? São 32 bits. Então, o nosso processador é um processador de 32 bits. O que fala que é um processador de 32 bits? Porque a LU dele é de 32 bits. Então, ele faz conta com o número de 32 bits. Um processador de 8 bits é um processador que faz conta com o número de 8 bits. Um de 64 bits é um que faz conta com o número de 64 bits. Então, o nosso processador é um processador de 32 bits. E a instrução load vai fazer isso. Só que, para fazer isso, ela tem que ter a especificação dela. Então, a especificação do load é load um registrador que vai receber a informação, né? Um pouquinho que seria o destino, vírgula, uma constante, e entre parênteses o número de outro registrador, que seria o endereço, como se fosse o ponteiro. Então, como é que ela vai buscar? Ela vai pegar um registrador, por exemplo, vamos supor que eu faça aqui um LW para colocar em R1 o valor 8 apontado por R2. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o endereço, o R2 vai ser o endereço.
Então ela vai pegar o R2, vamos supor que o R2 tem a posição 16. Ela vai pegar o R2, somar mais 8 no R2, porque tá vendo? Tem a constante 8 aqui. E aí ela vai aqui na posição 24, né? Aí o valor que tiver lá na posição 24, vamos supor que tenha 7. Aqui tenha 4. Então, depois que eu executar essa instrução, né, o valor que estava lá, né, eu tinha o valor 7. Então, esse valor está lá na memória. Aí, depois que eu executar a instrução, o load vai fazer isso. Vai pegar esse valor e vai levar lá para o registrador R1. É isso que o load faz. Então, o valor que tiver apontado pelo R2 mais essa constante. Essa constante é boa porque, por exemplo, aqui poderia ser a variável A. A variável B poderia estar na posição seguinte. E por que a gente vai usar números aqui, né, 8, 16, vai usar números sempre potência de 4? Porque 32 bits é 4 bytes. Então a gente sempre vai andar na memória de 4 em 4 bytes. Então a gente vai usar 0, 4, 8. Então por isso que a gente sempre usa múltiplo de 4 para trabalhar com os dados. Então essa é a sintaxe que vocês têm que acostumar. Então, resumindo, qual que seria o significado dessa instrução que a gente fosse comentar? R destino aqui, né, vai receber o que estiver na memória apontado pelo R de endereço mais a constante. Então é isso que ele faz. O que tiver lá. E para gravar é a mesma coisa, né? Se eu quero gravar alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma informação, né, no se eu quiser gravar, né? Então, gravar vai ser parecido, né? Eu posso, por exemplo, escrever uma instrução para gravar. Então, posso escrever uma instrução, por exemplo, R3 na posição, por exemplo, 16, 12, R2. Então, esse caso, né, vai ser a instrução de gravar, vai fazer o contrário. Enquanto que a de load faz esse caminho, a de store vai fazer esse caminho. Ela vai levar para o outro lado. Aí, nesse caso, eu vou pegar o valor que está lá 12, né? Aí pode ser um valor, vamos supor que no R3 aqui tem o valor menos 3. Então ele vai pegar agora o valor, vai estar com 7, né? Que a gente gravou. Menos 3. Então vai pegar esse valor, menos 3, que está aqui no R3, e vai levar para a posição, né? Agora é 12, né? 12 mais o valor da R2, que é 16 mais 12, dá 28. Então ela vai pegar aqui, por exemplo, poderia ter o valor 40, qualquer número aqui, né? Mas ela vai, depois que executar essa instrução, o valor que tiver aqui vai ser levado para lá. Então é muito simples, um leva para um lado, outro para o outro, e só tem essa sintaxe aqui. Então qual que é o significado dessa instrução? A memória apontada para o R2 mais 12 vai receber o valor de R3. Então você pode ou levar para lá ou levar para cá. Só tem isso daí para movimentar o dado. E a parte mais fácil é dentro do processador. Porque dentro do processador eu tenho aqui meu R1, meu R2, meu R3, por aí vai. E a minha LU, que vai e volta nela, né? Aí minhas instruções são bem simples. Eu posso fazer, por exemplo, add
R3, R2, R1. Aí vamos supor que tem 4, 5 e 6. O que essa instrução vai fazer? Ela vai fazer o R3 receber o R2 mais o R1. Então, ela vai fazer o valor de 4 vem para cá, o valor de 5 vem para cá, soma e executou essa instrução, o R3 passa a ter 10. Do mesmo jeito que tem um ADD, eu poderia ter um SUB, eu posso ter um OR, eu posso ter um AND, eles vão trabalhar igual. Aí eu vou fazer AND dos dois primeiros e gravar no terceiro. Então vai ser o SUB, vai fazer SUB igual ao R2 menos R1, o SUB que é o mais importante da ordem aqui, que não pode inverter. Né? O primeiro é o destino, mas você tem que saber qual que você vai subtrair do outro. Aqui com 3 operadores, 3 operandos. Mas você também pode ter uma instrução especial, que é o ADDI. O que o ADDI faz? É a mesma coisa, só que ele tem uma constante, por exemplo, 3 aqui. A constante está no código aqui. Então aqui ele vai fazer R3 receber o valor de R2 mais 3. Você usa para fazer I++, por exemplo, né? A DDI incrementa de 1 em 1 ou de 4 em 4. Né? Então assim, de aritmética, então a gente tem o load stock, leva e busca. Né? Então a gente tem isso aqui, mais o load para trazer, o SW para voltar, para você conversar com a memória. Com isso aqui vocês conseguem fazer todos os programas? Não. Porque a gente não tem um desvio, né? A gente não tem a decisão. É igual a máquina de Turing, né? Você precisa de um if, né? Ir para a esquerda, para a direita, né? E ler uma condição. Então, para ter um computador mínimo, né? Além de saber somar e subtrair, né? A gente ainda precisa, ele ainda tem a memória, né? Que é grande. Ele precisa ainda de poder fazer a decisão. Aí a gente vai aprender 2 comandos de decisão. Um comando é muito fácil, que ele chama BQ. Então, ele vai fazer, se o R1 e o R2, por exemplo, aqui, e aqui para onde que ele vai. Então, como é que vai funcionar? Vamos supor que ele está aqui na linha 16. Né? E o onde aqui seja igual, por exemplo, a 32. Então depois da 16 vai vir a linha 20, que vai de 4 em 4, né? Que as instruções também são de 32 bits. Depois tem a linha 24, a linha 28, a linha 32. Então o que esse comando vai fazer é o seguinte, ele vai executar ou essa instrução que está aqui, ou vai pular aqui para frente e executar essa daqui. Então ele vai decidir, depende do valor de R1 igual a R2. Se o R1 for igual a R2, ele vai para cá, e se o R1 for diferente do R2, ele não pula. E por que ela chama B aqui? Alguém sabe aí? O B vem de branch, de desvio, né? Por que não é jump, de pular, porque ela pula, né? Porque o desvio, né, do inglês é tipo um galho, né? Ele vai ter 2 alternativas, né? Ou ele vai para um lado ou vai para o outro, né? Então é um desvio, mas com alternativa, né? Então é um desvio condicional, né? É um if, e o outro comando que a gente vai ver é o goTo, né? Que seria o jump, que aí é um pulo mesmo. Então o if vai poder fazer isso, né? Ele pode ir para trás também, gente. Ele pode pegar isso aqui e voltar, se por exemplo aqui fosse 8. Aí em vez de ir para frente, ele voltaria aqui e executaria a instrução 8. Aí você faz um loop, né? Você faz voltar. Você sempre passa o endereço da instrução da condição. É um pouco... A gente vai, no nível que a gente vai trabalhar com label. No Assembler mesmo, esse aqui a gente vai estudar aqui umas 2, 3 aulas, a gente passa
quanto que ele vai pular e tem que calcular com a linha que ele está, ele faz uma conta, não é diretamente o endereço, não. No nível que a gente está, a gente vai trabalhar com label, então a gente vai fazer assim, ó, põe aqui fim, aí eu pego e escrevo isso aqui fim, aí ele pula para fim porque eu não sei qual linha que ele vai cair, aí meu programa, eu não preciso programar a linha, né? Então a gente vai poder programar um pouco mais alto nível e ele vai pular. E o outro comando que a gente vai ver é o jump. Se for diferente, por que você ficou na linha 20? É porque ele continua, né? Ah, tá. Então ele continua, ele sempre executa a próxima instrução igual um programa normal, né? Então ele vai executar essa, e se for, quando é um ADD, né, por exemplo, então na linha 12 tem um ADD, aí o ADD não desvia, ele sempre executa, então ele executou o ADD, aí ele vem para o BQ, ou ele vem para cá, ou ele pula para lá, né? Então ele vai fazer o desvio. Agora, se for um jump, que é a outra instrução, né, o jump sempre pula. Então, por exemplo, eu poderia ter um jump aqui na linha, sei lá, 32, aí aqui eu tenho algumas instruções, e aí eu dou um jump aqui começo, né, do loop. Aí ele sempre volta lá o começo do loop, né, e executa a instrução que está lá. Então ele fica rodando aqui, né? Então ele serve o jump, é útil para pular, e aí ele nunca tem outra opção, ele só. E a outra instrução que é mais difícil um pouquinho chama SLT, né? Ela vai fazer R1, R2 e R3. Então ela vai fazer a sintaxe dela, porque o B aqui só vê quando é igual, não vê quando é maior ou quando é menor. E às vezes eu preciso do maior também, né? Aí ele vai pegar e vai ser isso aqui. Se R2 é maior que R3. Então ela vai poder ser 0 ou 1 só. Então, né, se o R3 for, agora tem que olhar a sintaxe lá, qual que é a ordem, né? Eu acho que é o contrário, é assim, né? Menor é assim. Nesse caso. Então, se o R1, 2 for menor, ela vai ser verdadeira. Se o R2 for maior ou igual, ela vai ser falsa. Aí depois dela, você pode pegar, por exemplo, e perguntar BQ se R1 igual a R0. A gente vai usar muito o R0 aqui, sempre a gente vai fazer com o R0 igual a 0, porque a gente precisa ter algumas constantes dentro do computador para poder. Então, para fazer um if com maior ou com menor, a gente vai precisar às vezes de duas instruções. Uma para ver se é menor ou maior e a outra para fazer a operação. Então agora que eu passei geral aqui, a gente vai voltar, se tiver dúvidas, se perguntam, a gente vai ver alguns exemplos de programa que estão aí já prontos aí na folhinha, né? Então aqui, um programa muito simples, né? Aí eu vou mostrar aqui no simulador, é esse daí. Eu vou ler uma posição de memória, com um dado, ler a outra, somar e gravar. É o mínimo que eu preciso para fazer esse passo a passo aqui, né, que é o básico aí do programa. Então eu tenho que ler para cá, leio da memória para cá, eu leio dois valores para fazer A mais B mais igual a C, né? Faço a conta aqui e depois levo de volta. Então eu sou obrigado a fazer 4 instruções para somar duas variáveis. Aí vocês podem baixar aí o... Eu acho que ele já está aqui. Já. Tem vários simuladores de MIPS, né? Então esse aqui é um dos mais populares. Ele é bem poderoso, mas a gente vai usar... Às vezes o difícil é entrar com os dados, né? Então aqui eu posso pegar o código que está aqui mesmo. Tirar do modo apresentação. Pegar o código aqui e colar. Ele cria um arquivo temporário, ele colore e tal.
Ele tem aí no caso 32 registradores, mas para complicar, né, para não ficar tão, diz que é didático, mas ele chama o zero é especial, os primeiros, o registrador que tem os números. A gente vai trabalhar na prova com registradores do R0 e R31. Vocês não tem que decorar quem que é o S, quem que é o T, quem que é o A, qual que é o número do S, o número do T, etc. Né? E na implementação também. Mas se você quiser executar um MIPS, que é realmente um processador que existe, né, que foi fabricado, aí ele tem os nomes bonitinhos, né? Os registradores têm algumas funções, né? A gente vai usar tudo para ser a mesma coisa. O A0 até o A3, depois tem do T0 até o T8. Geralmente ele usa esses T's aqui como registrador de trabalho. E GP é uma área de memória que eu posso usar e que aparece aqui no editor. Então, na verdade, eu começo na posição 0 dessa área de memória, né? Vamos supor que é a posição 1 milhão. O GP tem o valor 1 milhão. É um registrador, tem o valor 1 milhão. Né? O GP é o registrador 28. Então, eu vou começar na posição 1 milhão, vou pegar o valor que tiver lá 1 milhão e vou pegar o valor na 1 milhão e 4. Porque o GP mais 4 é esse segundo aqui, né? Igual eu mostrei aqui no Load Store, né? Então o Load Store deles, né, vai seguir isso aqui. Ele vai pegar o valor do endereço lá 1 milhão mais a constante, 1 milhão mais 0, 1 milhão mais 4 e gravar no registrador T lá que eu falei. E aqui é a mesma coisa, quando eu quero gravar é 1 milhão mais 12, 1 milhão mais, depende. Aí vai ser essa sintaxe. Aí ele vai gravar no 1 milhão mais 8. Então ele vai pegar da posição 0, da posição 4, somar e gravar o resultado na posição 8. Aí eu feito isso aqui, eu tenho que salvar, né, o arquivo. Então eu posso salvar lá em algum lugar. Nesse caso já existe uma cópia. Aí para executar eu mando assemblar. Aí aqui ele já grava em binário. Já tem o meu programa aqui, já tem o binário. A gente vai aprender isso aqui depois, né? Codifica e tal, e aqui é a minha memória. Aí eu posso pegar a minha memória e colocar aqui o tal do GP, ó. Aí na posição 0 aqui, ó, a gente pode colocar um valor, por exemplo, 6. Na posição 4 eu vou colocar o valor 2. Então, tá pequenininho aí, mas dá pra ver, né, gente? 2 e 6. Então quando eu executar esse programa, e aqui tem os registradores, aí ele vai estar usando o T1 e o T2, né? O comentário não está errado. Então ele vai mexer aqui, ó, nessa linha aqui, ó, vai mexer nesse valor aqui. Só que tem que diminuir um pouquinho, porque está cortando aí. Então ele vai mexer nesse daqui, né? E nesse cá, que ele vai colocar aqui o valor nesse daqui, ó. Então na hora que eu executar aquela instrução ali, eu dou um passo, ó, tum, ele já mexeu aqui, né? Colocou o valor 6 ali, até destacou em verde aqui, vai estar cortando aí ainda, vou jogar mais pra cá, né? Ele colocou aqui o valor 6, ó, também no finalzinho, 6. Aí agora se eu executar a segunda instrução, ele vai colocar no outro registrador, que é o T2, que é o de baixo, o valor 2. Aí colocou 2, então agora não tem 6, o outro tem 2. Aí agora vai somar o AD, que vai rodar aqui dentro. Aí vai somar o T1 e o T2 e gravar no T3. O T3 agora vai passar a ter 8, né, que é este cara. Aí gravou 8. Aí agora ele tem que trazer do banco de registrador para a memória. Aí ele vai gravar nessa posição aqui, ó, na posição 8, que eu mandei gravar na posição GP mais 8. O valor da resposta, que nesse caso também é 8. Então na hora que eu executar a próxima instrução, ele gravou 8 aqui, né? Então tem esses simuladores, eles permitem ir para frente, para trás, né? Você pode voltar, ó, e ele desfaz. Então dá para você acompanhar aí passo a passo. Tem vários aí disponíveis, tem alguns que funcionam no web, né? E aí é o primeiro passo aí que a gente fez, que é só somar, né? Agora vamos fazer um que tenha decisões aí, que ele tem que ler duas variáveis, achar a menor, né, e gravar a resposta. Então vou fazer ele aqui, né, passo a passo, depois a gente vê a resposta aí. Então, já está pronto, vocês têm aí na folha aí
pode fazer de outro jeito, senão vamos fazer de um jeito. Então, primeira coisa que tem que fazer aqui, eu tenho que ler a memória, né? Eu quero saber quem é o maior, né? Do que está na posição 100 da memória e o outro está na posição 108. Então tem duas variáveis lá na memória. Por exemplo, tem 5, tem 7, né? Então eles estão lá na memória. Aí, para facilitar, eu vou definir que o R2 tem o valor 100. Então ele é como se fosse um ponteiro para aquela variável ali. Vamos supor que é a variável A ali do meu programa e a outra é a variável B. Aí, se eu quiser ir na posição 100, eu faço 100 mais 0, porque sempre tem que somar uma constante. 100 mais 8, eu estou na outra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler, por exemplo, para o registrador R1, né, o valor da posição 100. Então, aqui ele vai ler o valor, ele vai colocar em R1, o valor que está na memória com o valor 100, né, porque o R2 tem 100, né, mais 0 e gravar em R1. Então agora, quando eu executei isso, meu R1 agora passa a ter o valor 5, que eu acabei de executar, né? Meu R1 copiou o valor 5. Aí, seguindo aqui a ordem aqui, depois põe R3, né? Então, no segunda instrução, eu já vou usar o R3. Aqui são as suas variáveis. Vocês podem usar quantas quiserem, né? E reusar. Porque, na verdade, vocês têm aí as 32 e a 0 a gente reserva para ser o R0. Então, a gente vai programar assim no papel. Na hora de ir para o simulador, a gente vai ter que trocar isso aqui por T1, T2 e tal, né? Mas a gente nunca vai usar muitas variáveis. Aí aqui eu vou ler agora o segundo número, né? Está em R3. Aí eu vou colocar mais 8 aqui. Então ele vai estar lendo do R2 mais 8 e gravando. Então ele vai gravar aqui no R3. Quando executar essa instrução, o valor 8. Aí na instrução seguinte, que é a instrução de decisão, que eu quero saber, né? Aqui confunde um pouco às vezes, né? Aí é bom você sempre anotar na hora de rastrear e tal. Então eu vou usar o SLT, que é menor ou igual. Então o R4 vai ser igual ao valor da comparação se o R1 é menor que o R3. Então nesse caso aí, o que vai acontecer no meu exemplo aí para o valor do R4? Então no meu exemplo aí o R4, o R1 vale 5 e o R3 vale 8. Então 5 é menor que 8. Então meu R4 vai valer 1, né? Nesse meu exemplo aí. Então quem que é o maior? É o R3, né? O R3 que é maior para o meu exemplo aqui. Aí depois, aí no meu código, eu coloquei um BQ se o R4 aqui ele pula para o maior, né? A menor que B. Pus isso mesmo, aqui está errado esse aqui, né? Aqui está fazendo o contrário. A gente vai testar se eu estou certo, se eu digitei certo aqui, né? Porque depende da ordem aí, né? Vamos testar aqui. A gente testa aqui rapidinho. Aqui, deixa eu ver se eu troquei. Não, tá tudo igual, né? É o maior. Deixa eu ver. Então aqui, pegar aqui, edit, colocar o programa. Aí a gente grava. A gente executa.
a gente coloca aqui, você sempre tem que lembrar, ó, vamos executar. Fluent GP, eu coloquei 5 e 7 no meu exemplo. Então aqui ele executou a primeira, colocou 5, colocou 7. Ele não gravou o 7, não. Ah, porque eu não dei Enter, né? Eu tenho que zerar aqui. Então, vamos lá. 5. Aqui também vocês não podem esquecer. 7. Agora bom. 5, 7. Opa, aqui já executou. Né? E a resposta depois em qual? 16. Colocou com maior de 7 aí. Ah, igual a 1. Ah, não, tá certo. Ele tá funcionando certo. Eu tô pensando errado, porque eu confundi aqui, que é fácil confundir. Que ele grava 1, né? Então, aí agora tem 1. Aí o que ele... Eu tava conferindo. Aí na hora que eu faço o BQ aqui, que aí confunde, acabei de confundir aqui, eu vou comparar com 0, né? Então, se eu for comparar aqui, se o R4 é igual a 0, né? Se o R4 for igual a 0, é porque o R3 é o maior, né? Não, o R1 é o maior, né? Se o R3, se for igual a 0, porque isso aqui deu falso, então o R1 é maior, né? Aí ele pula para o maior. Se não, ele vai gravar aqui o valor, que é o que aconteceu do meu programa, do R3, na posição 16. E aí eu vou precisar de uma instrução para fazer um jump para o fim, porque aí ele terminou. E se... Então aqui pode dar as duas condições. Se o R4 é igual a 1, que foi o nosso exemplo, então o R3 é o maior. Não. Se o R4 é igual a 1, o R1 é maior. Não. O R4 é igual a 1, o R3 é maior. Se o R3 é maior, ele não desvia. Então, que ele grava aqui, né? Então, é melhor anotar aqui, para não confundir, que aqui ele vai executar essa instrução ou essa daqui. Então, essa daqui vai ser quando o R1 for maior e essa daqui quando o R3 for maior. Aí aqui eu tenho que pôr um rótulo. Eu vou chamar aqui de maior, 2 pontos. Aí aqui eu mando salvar o R1. E aí os dois continuam, a próxima instrução é a mesma. Então aqui acaba confundindo, porque aqui ele está gravando 1 com 1 e aqui eu estou comparando, é o contrário da condição, né? Eu testei. Aí aqui seria o código do programa. E aqui a gente vai ver ele na simulação. Então, por exemplo, se eu coloco agora, vamos voltar aqui, né? Para ver o fluxo. Primeiro ele executa a primeira instrução, a segunda, aí o T4 vai ser igual a 1, né? Aí na hora que ele desviar, como o T4 é igual a 1, ele não vai desviar, porque 1 é diferente de 0. Então ele vai vir para cá, gravar o valor, então ele não vai desviar, ele vai executar a próxima, né? Vai. Ah, porque eu coloquei os dois igual, eu esqueci. Eu não inicializei. Então aqui vamos colocar 5, isso aqui é o que acontece. 6. Então agora vamos voltar para lá. Se eu voltar, acho que eu tenho que zerar tudo de novo. Então assim, presta bem atenção que isso aqui é fácil de cometer esse erro aqui. 5, 7, dá Enter. Confere aqui se está em GP. Então eu dei 5 e 7, aí agora eu posso executar.
Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, aí ele não, tá vendo? Ele não desviou. Ele estava no bem aqui, né? O R4, o T4 é igual a 1, então ele não é 0, então ele vai gravar o T3. E agora, depois do T3, ó, ele tem uma instrução de jump, que vai pular o outro, ó. Pum, pulou, tá vendo? Então aqui pulou a última instrução, a da linha 7. E se for diferente, aqui, por exemplo, aqui vale 7 e aqui vale 5 ou 6 aí no caso, aí ele vai ler a primeira, vai ler a segunda, aí vai ser falso aqui, né, porque 7 não é menor que 6, então se é falso, 0, T4 é falso, então é igual a 0, então pula. Aí ele vai pular lá para a linha, quando eu apertar o Enter, vai pular lá para a linha 7, ó. Tum. Aí grava o outro, e aí não precisa de desvio, porque continua na sequência. Então é isso só que vocês têm em mãos. Aí tem uma lista aí de 6 exercícios, né? Que é basicamente isso, aprender a fazer os maior, menor, aí a gente vai fazer multiplica e divide, que são dois algoritmos fáceis de conferir o resultado e que vai dar loop, e vai fazer percorrer vetor. Basicamente é esses que são os exemplos que a gente vai ver, e depois a gente vai implementar o processador, porque a gente está mais preocupado em implementar o processador do que programar em assembly. Aí esses exemplos, no máximo aí 8 a 10 linhas, vão ser o suficiente para a gente poder testar se o processador funciona ou não, e procurar um número numa lista, achar o maior, achar o menor, multiplicar, dividir, são exemplos fáceis de conferir o resultado, né? Então, se o programa não funcionar, é muita coincidência, né? É ter o resultado. Então, esse aqui seria o primeiro exemplo, né? Que eu simulei. E aí você pode fazer um exercício aí, quem tiver com tempo, aí, de ordenar 3. Vocês vão ter que fazer isso 3 vezes, né? Agora vamos fazer multiplicar. O MIPS tem multiplicação, gente. Ele não é um processador tão ruim assim, mas só que para a gente aprender loop, antes de trabalhar com vetor, multiplicar e dividir, ser somando, um algoritmo simples, né? E que pode ajudar a gente a aprender. Então, como é que funciona esse algoritmo aqui? Ele vai multiplicar o valor de B por A, aí ele vai somar o B A vezes. Então, vamos supor que o B vale 5 e o A vale 3. Então, ele vai fazer 5 mais 5 mais 5. Somar ele 3 vezes, que é a ideia. Aí, vamos supor que a gente tem os valores nas posições de memória 108, 100, 108 e 116. Então, primeiro, eu coloco o R1 igual a 100 para ficar fácil. Então, no R3 aqui, ele está pegando o valor de B, né, no comentário. No R4 ele está pegando o valor da soma e já começa com B. Eu suponho que o A e o B são maior que 0. Então já comecei com o valor de B na soma. E no R2 o valor de A. Aí a cada passo do loop eu vou decrementar o A e ver se ele chegou a 0. E vou somando e me acumulando em B. Então o algoritmo é bem simples. Você inicializa a soma com B, decrementa A, porque eu já somei 1 no B, e pergunto se A é 0. Que é isso daqui. R2 é igual a R0. Então, aqui eu já coloquei um termo, né, do B, e depois pergunto se o A é 0. Se for, acabou. Se não for, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar na soma o valor de B, mais um elemento B, subtrair A e voltar. Então, é bem simples aqui o algoritmo, né? Alguma dúvida aí? Como JLA? AL, né? É o loop, é a instrução de desvio, então é o jump. Aí, se a gente pegar esse daí, ó, né? Aqui muda um pouquinho. O que mudou aqui? Eu usei os T's em vez dos R's, em vez de usar o R2 lá, que era o R1 lá que me tinha o valor 100, eu usei o GP para poder escrever lá no simulador. Mas o programa é o mesmo. Copio A e B, inicializo lá, somo, subtraio 1, pergunto se é 0 e pulo para lá, né? E fico acumulando lá, subtraindo 1. Aqui é uma variaçãozinha um pouquinho, porque eu coloquei o menos 1 uma vez só dentro do loop. Então ele ficar rodando aqui, ó, somando o elemento com ele mesmo, subtraindo 1 até que ele seja 0. Quando ele é 0, ele pula fora aqui.
Então ele fica em loop aqui, ó. E quando ele acabou, ele pula lá. Então vamos ver se esse programa aí funciona. Copia. Assembla aqui. Aí agora não esquecer, né? Eu tenho que pôr no... Eu pus o resultado vai gravar no primeiro, eu vou pôr os números aqui. Então vamos multiplicar aqui 3, que vai valer o A, e o B vai valer 5. Então o A vale 3 e o B vale 5. Aí aqui eu esqueci, ó. Sempre esqueço disso. Primeiro você tem que mudar aqui, depois colocar lá. Então o A vale 3 e o B vale 5. Aí agora eu posso começar. Então, eu já rodei, né? Ixi, aí já deu F, aí que deu 15. Então funcionou, né? Mas vamos voltar aqui e rodar passo a passo. Então lá, começar de novo. Colocar GP. Colocar 3 e 5. Então agora vamos rodar passo a passo. Então primeiro eu zero o resultado, que está em T1. Leio o primeiro valor. Ele está cortando, né? Leio o primeiro valor ali, ó, que é 3, né? Então ele leu lá o valor 3, que é o valor de A. Agora vai ler o valor de B, que é 5. Aí ele vai... na verdade o B que é 3, né? Que ele vai acumular é o valor de B. Então o que está em T2 é 3. Então ele vai rodar 5 vezes aqui, nesse exemplo. Então ele vai acumular em T1, né? Que é a multiplicação que vai estar aqui, ó, T1, né? A primeira vez de B. Então T1 agora vale 3. E aí ele vai decrementar agora o A, que valia 5, né? O A vale 5, agora vai valer 4. Aí decrementou o A, agora o A vale 4. Ele vai perguntar se o A é 0. O A vale 4, não é 0. Então ele vem para de baixo, que é na linha 7, que volta para a linha de loop, que é a linha 4. Então ele vai para de baixo e volta de novo. Aí na linha do loop ele vai somar mais uma vez. Então agora somou mais uma vez, agora já vale 6. Ele vai passar aqui 5 vezes. Aí decrementa, né? Agora vale 3, 3 não é 0. Ele volta lá para cima. Soma de novo, vale 9 agora. Subtrai, agora vale 2, 2 ainda não é 0. Ele volta lá para cima. Aí agora vai valer 1, né? Ele vai somar, vai dar 12, que é C, né? 12. Subtraiu, aí agora o A vale 1. Mas ainda não é 0. Ele volta lá para cima. Aí agora o soma de novo vai dar F, que é 15, né? Soma mais 3. O A finalmente é 0. Então agora chegou na última instrução, o A é 0. Na hora que eu der o Enter aqui, ele pula fora, vai para o final e terminou o programa. E ele grava a resposta que está em T1 na posição 0, que estou cortando aqui no slide, né? Então a posição 0 aqui, ó, ela tem 0 aqui, ó, e na hora que eu executar essa última instrução, ele vai estar gravando e ela passa a ter o valor F em hexadecimal, que é 15. Então assim, não tem muito. Aí vocês podem fazer como exercício aí, né? Fazer uma variação que é fazer otimizar seu código, se o A for maior que B. E aí, por exemplo, você faz 3 vezes 5 igual eu fiz, né? Se eu pego o menor número que eu fiz lá, né, para acumular, eu fiz 5 vezes. Aí eu gastei muito mais instrução, meu programa ficou muito mais lento. Então você pode primeiro comparar A com B, juntar os dois programas que a gente viu, do maior e do menor, com o de multiplica. Então se for, você troca os números e depois multiplica, e você sempre garante que ele vai fazer um mínimo de somas. Aí, se o número for 0, você já pode dar a resposta direto. Então,
cada vez que você incrementa seu programa, ele vai ficar mais rápido, mas ele vai ficar mais complicado. Então siga o conselho do mestre Yoda da computação, que é o Knut, né? Ele tem até uns vídeos na internet falando dele. Primeiro vocês fazem funcionar, depois vocês otimizam, né? Então a ideia aí, e depois a gente pode considerar também que complica um pouco se o número for positivo ou negativo, porque aí você tem que olhar o sinal. Negativo vezes negativo vai dar positivo, negativo positivo, e de qualquer jeito você tem que acumular, né? A multiplicação você vai estar sempre acumulando, né? Independente se é positivo ou negativo, e depois só o sinal que você vai determinar então você pode fazer como exercício. Aqui tem o algoritmo de divisão inteira. O algoritmo de divisão inteira também é parecido aí. Aqui tem uma instrução diferente, que é carregar uma constante, né? Que é um jeito que eu coloquei. Você pode carregar a constante 0 no R4. Então ele lê o valor de A e B e vai subtraindo. Então ele vai subtraindo até ficar negativo, para saber quantas vezes, né, o B é maior que A. Eu estou dividindo o B por A. Quando ficar igual a 0 ou negativo, é porque terminou a divisão inteira, né? Se ficar exato igual a 0, é porque a divisão é inteira, não tem resto, né? E se ficar negativo, né, é porque passou, né, terminou, mas ainda sobrou um restinho, que é o negativo. Se eu quiser saber o resto, eu tenho que inverter ele, né? Fazer por exemplo, estou dividindo por 4, aí eu vou fazer, por exemplo, 10 dividido por 4. Aí eu faço, né, menos, vamos fazer aqui, né? Eu vou fazer no loop, né? Eu quero fazer 10 dividido por 4. Aí eu pego o primeiro passo, eu tiro 4, aí vai ficar 6. Aí eu já sei que é uma vez, pelo menos. Aí eu pego o 6 e subtraio o 4, né? Vai dar 2, eu sei que são 2 vezes, né? E aí eu pego o 2, subtraio 4, né? Vai dar menos 2, né? E eu sei que já acabou, né? Que aí não precisa, né? Então se ele ficou igual a 0, negativo, acabou. E a resposta minha é 2. Se eu quiser resgatar o resto, eu posso pegar daqui, né? Que vai sobrar 2, né? Mas poderia ser, por exemplo, 11. Né? 11 dividido por 4, aqui vai dar 7, né? Aí aqui daria 3, né? 7, né? Vai dar menos 1, né? E o resto, na verdade, eu tenho que somar o 4 para chegar que o resto, na verdade, o resto é 3. E não menos 1, né? Então, é só fazer o complemento. Então, tem jeito de fazer a divisão fazendo várias subtrações sucessivas. E é o que esse algoritmo aqui faz. Esse que está no slide, né? Ele testa aqui se aí eu tive que usar o SLT. Eu tive que testar se o resultado é igual a 0. Se ele for menor que 0, né? Ele termina, né? E aqui eu usei o não igual também, que tem um BNNE, que é quando os números não são diferentes. Então, se o resultado é diferente de 0, né? Se o R5 não é 0, aí ele termina, né? E se não, ele subtrai mais uma vez, incrementa o valor do divisor, subtrai e volta para o loop, né? E aqui o R3 é o R3 que tem a resposta, né? Então se eu perguntar se R3 é menor que 0, se for negativo, né? E no caso vai funcionar quando eu for o número exato também, porque eu vou fazer, por exemplo, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 4 dá 0, aí quando eu for fazer o último passo, aí vai dar menos 4, aí eu terminou. Então, quando for negativo, independente se for exato, né, não vai parar no 0, ele vai fazer a conta. Então, fica um algoritmo bem pequenininho, e aí ele codificado aí com a sintaxe aí do Mars, né? Então, antes da gente ir para os algoritmos de loop, só vamos testar se esse aqui funciona, né? Aqui Ctrl A, Ctrl V, Assembly, aí a mesma coisa aqui. Para me testar, eu tenho que ver onde que eu tenho que colocar os dados aqui, né?
Então, nesse caso aqui, ele está colocando o T3, o número que eu vou dividir, né? Que está no 8, na posição 8. Então, vou colocar aqui, por exemplo, igual eu dei o exemplo, de 10. Só que aqui tem hexadecimal, né? Então, 10 é A. 10 dividido, e na posição T2, que está na 0, 10 dividido por 4. Então vai ter que dar 2 a resposta, e ele vai gravar a resposta no meio aqui, né? Nesse T4 que ele vai gravar. Então aqui eu tinha colocado, faltou, eu sempre esqueço que tem que pôr aqui no GP. Então aqui eu vou pôr A, aqui eu vou pôr 4. Então vai ter que passar aqui. Então agora vamos começar aqui. Então ele inicializa a resposta lá com 0, lê o primeiro, que tem A, lê o segundo, que tem 4, subtrai 4, diminuir, não preciso poder ver. 4, 10 menos 4 dá 6. Aí ele vai perguntar se 6 é negativo, não é, né? Aí não é negativo. Aí eu somo 1 na minha divisão. Então minha divisão agora passa a ter um valor 1. Aí eu volto para o loop, subtraio de novo, 6 menos 4 vai dar 2. Pergunto se 2 é negativo, não é. Então vai ser, coube 2 já, né? Então aumento meu resultado da minha divisão inteira para 2 e volto para o loop. Aí agora eu faço 2 menos 4 vai dar menos 2. Aí ele mostra o resultado em complemento de 2. Então encheu de F lá no início, você sabe que é negativo. Então ele mostra em complemento de 2, então aqui é negativo. Aí ele vai perguntar se é negativo, que é agora, né? Então nesse caso eu vou pular lá para o final. E no final eu vou gravar minha resposta, que era 2, nesse valor aqui, ó. Então o valor 0, né? E ele passa a ter o valor 2. São programas, né, que não são muito complicados, mas é o suficiente para a gente poder projetar o processador. E para terminar, o terceiro tipo de programa, né, que aí tem a lista, eu vou passar para vocês fazerem, né, dessa folhinha que eu distribuí para vocês, como trabalho, cada um fazer um código só, em função da sua matrícula, para segunda-feira que vem só para vocês treinar um pouco a programação, baixar o simulador. A gente faria normalmente na aula de quinta-feira, mas só que a aula de quinta-feira é CIA, né? Então eu só posso dar aula para metade da turma. Aí de manhã então não vai ter aula, porque senão metade pode, metade não pode. Aí a gente só vai ter aula à tarde, né? Aí para substituir essa prática a gente faz vocês fazem, esse aqui é bem simples aí assim, o exercício 5 que está aí na folha, todo mundo vai fazer. Então tem aqui o exercício 5, que é baseado nesse que eu acabei de explicar, ó. Então o exercício 5, vocês vão pegar o algoritmo de divisão e adaptar para o resto. Então ele é bem simples, é uma pequena modificação, né, nesse algoritmo. E eu vou subir depois da aula o vídeo, e eu subo também essa apresentação. Então é uma pequena modificação só para calcular o resto e ver se, como primeiro programa, né, para ver se funciona. E agora os outros são programas com vetores. Aí eu vou fazer o sorteio assim, cada um vai pegar a sua matrícula, depois eu escrevo isso no e-mail lá, já que vocês vão fazer o mod aqui, né, e dividir por 5. Aí vai pegar vai dar um número entre 0 e 4 aqui, sua matrícula mod 5, aí o que cair para você faz aqui um exercício só, né? E aí, sabendo fazer o objetivo aqui não é programar assembly, né, mas acostumar com a sintaxe dos comandos, né? E a gente vai focar muito mais nesse último mês aí de aula e meio, né, em como que o computador interpreta isso aqui do que como a gente programa isso. Só que para testar nosso processador a gente precisa ter alguns programas. Então a ideia aqui dessa aula e da próxima é só ter alguns programas para a gente poder fazer o que está dentro do computador, que é entender como que ele pode processar, né? Então para a gente terminar aqui, vamos ver um exemplo de loop.
Então esse aqui é um exemplo de loop para fazer um somatório de um vetor, né? Então como que a gente faz a questão do loop, né? Então o loop vai ter dois problemas aqui, que é os problemas com loop, né, igual esse daqui, né? Esse aqui começa da posição 100, em R2, o vetor está na posição 200, tamanho na posição 100 e gravar o resultado na 108. Então eu tenho minha memória na posição 200 para frente, por exemplo, eu tenho um vetor 3, 4 e 5. Aqui vai estar o meu vetor. Na posição 100, eu tenho o tamanho dele, que é 3. Então ele tem 3 elementos. E eu quero o resultado na posição 108, que vai ser 3 mais 4 mais 5, né, vai dar 12. Então eu vou somar eles e gravar na posição 108. Esse aqui que é o meu problema que a gente vai tentar resolver. Então eu preciso de um ponteiro para 200, eu preciso saber quem é o valor do R3. Então nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o tamanho do vetor, o R2 vai pegar o tamanho do vetor. O meu programa vai ser assim. O R2 pega o tamanho, que nesse caso é 3. O ponteiro para o 200 aí vai ser o R4. Não, vai ser o R3. Mas como que ele vai ser um ponteiro para o 200? Porque para me ler do 200 em diante, eu vou usar a instrução LD 200 R3. Então como é que vai funcionar? Se o R3 vale 0, ele vai pegar o primeiro elemento do vetor, que é 200. Se o R3 igual a 0. Se o R3 vale 4, então eu vou ter que incrementar o R3 de 4 em 4. Mais igual a 4, para mim poder ir para o 204. Vou ter que estar incrementando o R3 de 4 em 4, e eu posso estar decrementando o tamanho até o tamanho chegar a 0, para mim poder, né, eu posso fazer o R2 menos menos. Então o meu segredo vai ser isso: incrementar o ponteiro de 4 e decrementar o tamanho e perguntar se o tamanho é 0. Incrementa aqui, decrementa aqui, incrementa aqui, decrementa aqui e acumulo a soma. Então vou ter que fazer essas três coisas: incrementar o meu ponteiro aqui, que a base dele é fixa, que é 200, né? Porque aqui vai dar 200, 204, 208, eu vou pegando, decremento aqui até ele chegar a 0, chegou a 0, eu tenho a resposta, eu vou lá e gravo no 108. Então é isso aí que é o passo a passo, né? Então é o que está aqui, né? A gente pode fazer aqui assim, né? No slide que fica melhor, né? Eu posso pôr cor aqui, né? Ficou grande. Então vai. Aqui ficou um pouco grande, não posso tirar isso aqui. Então meu programa começa assim. Eu começo com a minha resposta igual a 0, minha soma igual a 0. Aí eu vou pegar meu tamanho, eu vou guardar o tamanho em R2. Aí eu vou perguntar se o tamanho é igual a 0. Se o tamanho é igual a 0, que é meu I, acabou meu programa, porque eu já li todo o meu vetor. Aí eu vou ler o primeiro elemento do meu vetor, que está na posição 200, né? Aqui faltou falar que o R3 é 0 também, né? Aí eu vou acumular essa soma desse elemento, né?
eu leio o primeiro elemento do vetor, acumulo, ando com o meu ponteiro de 4 posições, né? Diminuo o tamanho de 1 e volto para o loop e vou ficar aqui em loop. A cada passo, então, eu pego o próximo elemento, acumulo, decremento o tamanho, pergunto se acabou. Pego o próximo elemento, né, incremento o ponteiro, acumulo ele, aqui eu incremento o ponteiro, aqui eu acumulo, aqui eu incremento o ponteiro, decremento o tamanho e volto. Então eu preciso de 2 ponteiros, porque um tem que somar de 4 em 4. Muitos algoritmos, para evitar de ter 2 ponteiros, você joga o valor total primeiro, né? Então eu pegaria, por exemplo, a posição 200 mais 3 vezes 4, né? Porque ele vai de 4 em 4, eu iria para 212 e vou decrementando até chegar a 0, por exemplo, alguma coisa assim. Que aí eu decremento de 4 em 4 em vez de decrementar de 1 em 1, né? E aí eu sempre decremento 200, então também facilita de um lado, mas complica do outro. Seria outra maneira de fazer e ter um ponteiro só. Mas vocês entenderam a ideia que agora vocês têm que trabalhar com 2 ponteiros, porque às vezes vocês vão ter que trabalhar com tamanho e mais um ponteiro daqui que vai de 4 em 4. Vocês aprenderem que aqui é de 32 bits, né? Mas aqui a quantidade é um só. Eu leio de 4 em 4, mas eu estou lendo um número só que está ocupando 4 bytes, né? Aí aqui, esse aí é o exemplo, né, da soma, né? A gente pode testar ele agora, né, para ver se ele funciona, né? E então aqui seria aqui da divisão, né? Aqui o somatório de um vetor e aqui ele no MIPS, né? Que aí com a sintaxe um pouquinho adaptada aí, né? Esse outro aqui já está no MIPS, né? Que é para achar um elemento, né? Num vetor. Então a diferença do de somar para o achar, porque o de somar, o que ele faz? Ele tem que ter essa linha aqui, né? Para acumular o valor. E o de achar, o que ele vai ter que ter? Ele vai ter que perguntar se o valor que ele leu é igual ao valor que ele está procurando. Se o valor é igual ao procurando, ele desvia e termina. Se não for igual, é porque ele percorreu o vetor todo, ele vai ter que gravar um -1, aí depende do que você definiu, né? Mas a ideia é a mesma. Percorrer o vetor todo, um por um, e comparar para ver se acha ou não, e grava com -1, né? Esse de achar um elemento, né? Aqui do somatório. Achar o maior elemento do vetor, que eu acho que é um dos exercícios aí, né? O exercício que eu passei, que era dado um vetor, verificar se M está no vetor e gravar. Então o primeiro é percorrer e achar, né? O segundo só que o vetor você já sabe o tamanho dele. Contar a ocorrência, né? O outro é somar os elementos e gravar, né? Que é o de somatório. Só muda aí a posição, né? O M0 tem um número de elementos, o vetor M0 é o número de elementos. Então o 0, o 3 e o 2 já estão praticamente prontos aí, né? Só adaptar aí para mudar a posição de memória. E o outro verificar se um vetor é igual ao outro. Aí nesse caso você tem que andar com 2 ponteiros, né? Que é o exercício 3 aqui, da folha aí, e o 4 é verificar também, só que o tamanho é variável, né? Você tem o tamanho. Aqui deixa eu ver se tem alguma dica também. Tem o somar 2, né? Vetores, então esse daqui pode ser usado para esse de somar 2 vetores, né? Esse exemplo pode ser usado para resolver quem for sorteado com esse aí de ver os exercícios 3 e 4, né? Que aí você tem que andar com 2 ponteiros. Aí aqui, um jeito de andar com 2 ponteiros é colocar, por exemplo, uma a partir da posição 200 e outra a partir da posição 800. Agora vocês não precisam trabalhar com números muito grandes, porque como o simulador é aqui, ó, e você só consegue ver essa quantidade aqui de valores aqui no simulador, vocês podem fazer esse exercício de vetor, né? Você pode fazer esse exercício aqui de vetor com alguma coisa que pega uns 4 ou 5 valores aqui, só para vocês poderem conferir, né? E também para vocês poderem encher na mão fácil, né?
senão vai ficar muito grande, né? Aqui o exemplo de soma, então quem for fazer o 3 ou 4 pode se basear nesse daqui que soma dois vetores, né? O produto escalar, aqui comparar, né? Dois vetores, está parecido com o exercício, né? E achar o menor. Então aqui vocês têm a base que vocês precisam, né, para estar fazendo o soma de vetor, né? Aí eu vou salvar esses dois só para a gente terminar. Então, né, a gente estava vendo aqui que tem outros assemblers. Então esse aí é um assembler primeiro que ficou famoso, que é o de pilha. Então é parecido um pouco, são comandos simples, né? Que é de pilha, né? O 8051, que foi a Intel fez, né? A gente fala Arduino. Arduino é de 2007, gente. Só que o 8051 é de 1980. Então a Intel fez o microcontrolador, que é a mesma coisa que o Arduino aí, né? Vendeu até 2 bilhões aí de 8051, ainda é usado, mas não fez um negócio simples para programar igual eles fizeram com o Arduino. Então eu tinha que programar quase que assembly no 8051, não era programado em C por muitos anos, e programar em assembly, igual vocês viram na aula de hoje, né, não é muito divertido, né? Só para a gente programar, para a gente ter um programa de teste, né, ou então fazer o compilador, né, que vai gerar isso, né? Mas é muito suscetível a erro, é muito fácil errar. E aí eles bobearam de não fazer o 8051 executar um compilador C e executar coisas mais padronizadas, mais alto nível, igual eles fizeram com o Arduino, e perderam o trem aí, né? Então o 8051 aqui dá uns exemplos, né? E isso aqui que é importante, que foi usado aí para os processadores, né? Que é executar os programas. Como que eles projetaram esse processador que a gente vai ver hoje, no último mês de aula? Eles executaram os programas e viram o que os programas tinham, né? Então aí eles viram que os programas tinham muita operação com duplo ponto flutuante de precisão dupla em simples. Eles viram que a maioria dos desvios eram condicional, né? E poucos jumps e poucos chamadas de procedimento. Então eles foram baseados nessas propriedades aí dos códigos para projetar o assembler, né? E aqui que é legal, só para ter uma ideia, que o que a gente vai aprender hoje. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a instrução de load. 20% de qualquer código, em média, né, é load. A gente aprendeu o BEQ, o desvio aí, 20% é BEQ. A gente aprendeu o SLT, 16% é SLT. Aprendeu o store, né? 12% é store. E 8% é AD, 6% é END, 5% é U e outra movimentação de registro. Então, ou seja, 94% do que a gente programa é o que a gente aprendeu hoje. Então, a ideia deles é assim, então vou fazer um processador que é bom para fazer 94% que você precisa. E para as outras coisas ele pode demorar mais. Então, por isso que o processador só tem essas instruções, então ele é bem simples, mas ele é útil, porque a maior parte dos programas que vocês estão vendo aí, né, isso aqui é estatística, tem um artigo mais recente que posso mostrar depois, que fez algumas outras estatísticas, mas a maioria é isso. Você pode pensar que 50% do seu programa é ler da memória, gravar da memória e desviar. E os outros 50% é somar, porque somar e subtrair é quase que a mesma coisa ali, né? E aí não adianta nada fazer um multiplicador ou alguma outra coisa que não vai. E o que a gente vai aprender é como que ele codifica em binário as instruções, que é essa parte de dentro, né? Então, como que as instruções são programadas em binário. Então, a partir da próxima aula, a gente vai pegar esses mesmos programas, fazer até uns programas até menores e aprender como que é isso em binário. Porque o assembler é essa linguagem mnemônica, que é LW e tal. Mas o binário ou bytecode, que alguns usam, é o 0 e 1. Então, o computador, a gente vai fazer em Verilog, né? Vai pegar pronto o projeto, fazer pequenas modificações, ele vai ter que ler 0, 1. Porque o 0, 1 que vai estar o load. Como é que ele sabe que o load
O load começa com um código, o store com outro, então ele vai ler esse 0 e 1, né? E o x86, o conjunto dele é muito grande. Se a gente fosse implementar um x86, são 3.000 instruções. Então, o que a gente vai implementar só tem 10. Né? E ele funciona. A gente fez hoje o maior, fez a multiplicação, fez a divisão, procurou elemento em vetor, vocês vão conseguir comparar vetor, consegue fazer quase tudo aí que precisa, só vai ficar grande, né? E além disso, o x86, as instruções dele pode ter 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, você nem sabe o tamanho. E no nosso processador, por que eu ia na linha 100, 104, 108? Porque o nosso processador sempre vai ser do mesmo tamanho. Todas as instruções vão ter 32 bits. Então sempre vai de 4 em 4. Então por isso que ele é mais fácil que o x86. E o x86 tem até instrução escondida. Então se você pegar um i7, tem código binário que não está no manual, mas funciona. E o pessoal faz engenharia reversa, descobre isso, descobre falha e futuca isso aí. Que às vezes eles fabricam para ter ele no produto, depois testar, mas já ter no chip, porque fabricar um chip custa $1 bilhão para fabricar um projeto novo do 1 i7, aí eles modificam isso, né, e termina. Então o assembly no x86, que a gente vai estudar na próxima aula, os MIPS, é muito mais fácil comparado com esse. Então o que a gente vai ver é só isso aí, gente, ó. Fazer um spoiler da próxima aula, só tem 3 jeitos de codificar. Essa figurinha vocês não vão precisar decorar, sempre vai estar nas folhas, eu vou dar uma folha com isso aí. Então, tudo que a gente vai ver, ou vai ser uma instrução do tipo R, do tipo I ou do tipo J, e aquele OP ali, o load o número 35, o store o número 43. Então, basta olhar o número, eu sei o que é um load, store, e é isso aí. E aí, com isso aí, simples, a gente consegue, deixa eu ver se tem no slide, aqui tem até mais instruções do que a gente precisa, né? A gente consegue implementar. Então, nesse slide aí também eu coloco no PNet, seria os códigos das instruções, né? Então, por exemplo, aqui o BQ, o código dele é 4. Né? O load, o código dele é 35. Aqui não aparece, está em hexadecimal aqui, né? 35 é hexadecimal, 32 é 20, né? 35 é 23. Então, aqui está o load, que é 23. Então, é isso. Aí aqui está pequenininho, né? Os registradores, né? E aqui é isso aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente vai aprender a escrever a instrução igual a gente fez hoje e aí programar ela aqui nos campos para a gente poder fazer o assembler, né? E aí aqui tem alguns exemplos aí, né, de como codificar. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula e como que a gente programa, né? Por isso que a gente viu hoje um programa simples, né? Mas é mais para a gente poder ter o programa escrito em assembly e ter ele em binário. Então aqui a gente chama de assembly, aqui a gente chama de código binário, que é realmente o que o computador executa. Então isso que a gente vai exercitar na próxima aula, para a gente ter uns programas de teste, para a gente implementar o código. Então aqui tem os dois, ó. Tem o código e aqui tem o binário, né? Na verdade o computador faz isso tudo para a gente, né? E assembly, né, a palavra assembly que significa montagem, né? Porque tem assembly com Y e assembly com ER no final. Porque um é a linguagem e o outro é o montador. Então um é linguagem de montagem e o outro é montador, em português, né? Que aí ele tem que juntar o que você programa, mais a biblioteca e gerar o binário, se você precisa. E alguns simuladores permitem um assembly até de mais alto nível. Você pode criar variáveis, não precisa fazer igual eu fiquei fazendo ali no GP, de forçar lá o valor. Aí você pode colocar variáveis, colocar um arquivo que tem os dados de entrada. Então você tem um assembly um pouquinho mais alto nível para facilitar programar em assembly. Aí ele compila para o binário, né? E aí transforma daquilo ali o que a gente chama de linguagem de máquina, e alguns usam hoje o termo bytecode, né? Inclusive o compilador, o GCC mesmo, acho que você coloca lá "-bc", alguma coisa assim, ele gera uma extensão BC, que seria o binário, se você quiser ver o binário do código. Então eles usam isso mais para achar bugs, procurar coisas, né? E mesmo, por exemplo, estava trabalhando com GPU, em GPU eles usam o binário às vezes até para otimizar, porque o assembly está mais alto nível, no binário ele consegue fazer algumas otimizações para escovar bit. Então às vezes é útil, né, ter o binário, né? Igual está ali, né? O
o código, né? Não sei se aqui tem um exemplo nessa. Então isso aqui que é, ó, esses montadores mais alto nível, você pode colocar strings, você pode definir bytes, então fica mais fácil fazer entrada e saída. Como a gente vai fazer programas bem simples, a gente não precisa de entrada e saída. Por isso que a gente vai fazer soma, vetor, acho maior, acho menor, para fazer coisas mais simples. Senão a gente vai precisar de alguns. E tem aí, né, aqui o exemplo, né, que ele usa constante, né, deixa eu ver. Aí, aqui ele explica a sintaxe se a gente quisesse usar esse spin aí. Só que a gente vai usar o marks, que é mais fácil, que a gente codifica, né? E aí você coloca, dá para testar um programa em MIPS até mais alto nível aí. Mas a gente não está preocupado muito com isso, está preocupado com a implementação. Alguma pergunta? Então, ok, obrigado. Aí quinta-feira, então, a gente é só de tarde, para a gente continuar com o Assembler, né? E eu posto a aula de hoje, mais os 2 exercícios aí para vocês treinar.